Fala galera ligada no canal do YouTube da Rádio Leque. Hoje tem Tubarão, última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Londrina encara o Cianorte no Estádio do Café. Todos os detalhes de pré-jogo depois da vinheta. E antes de iniciar mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Rádio Leque, eu peço que você deixe o like, tá? O like é muito importante na divulgação do nosso trabalho. Também se inscreva no nosso canal, participe sempre mandando o seu comentário nos vídeos aqui do canal do YouTube da Rádio Leque. Hoje tem Tubarão, neste sábado às 16 horas no Estádio do Café. O Londrina encara o Cianorte pela última rodada da primeira fase. Tubarão já classificado 13 pontos, praticamente com o primeiro lugar garantido. Só uma catástrofe para o Londrina perder o primeiro lugar, já que tem 11 gols de saldo. Muito difícil o São Joséense e Foz do Iguaçu tirarem esse saldo. O Londrina teria que perder para o Cianorte também. E o Tubarão encara o Cianorte, que está na terceira colocação do grupo B, precisa apenas de um empate para se classificar matematicamente para a próxima fase. Londrina e Cianorte se enfrentando no Estádio do Café. Expectativa de um bom público. Londrina veio de uma goleada por 6-1 contra o Andraus. Tá jogando muito bem, tá sobrando na competição. Jogo sábado à tarde, 4 horas, sem previsão de chuva. Expectativa de um bom público, ingressos à venda, R$40 a inteira, 20 a meia na arquibancada e nas cadeiras, 80 a inteira e 40 o meio ingresso. Londrina que vai a campo para enfrentar a equipe do Cianorte com 2 baixas confirmadas, né? André Luiz e Paulinho Mocelin estão suspensos. Eles jogaram pendurados contra o Andraus, forçaram, né, o cartão amarelo para chegarem zerados no mata-mata. Então, ambos não jogam. No lugar do André Luiz, o Fabiano ganha a oportunidade entre os titulares. No lugar do Paulinho Mocelin, João Tavares volta para os 11 iniciais. Entre as novidades, Londrina terá pela primeira vez entre os relacionados o volante Murilo Souza. Saiu no bid, foi relacionado. Quem também saiu no bid, pode ser relacionado pela primeira vez, é o goleiro Zanella. Foi contratado para ser terceiro goleiro. Acredito que não vai ser relacionado, porque não tem o porquê você relacionar 3 goleiros. Ele, acredito que não vai deixar o Luan Ribeiro de fora. Então acho que o Zanella fica de fora da lista, mas saiu no bid. O Gilberto, Jacaré, Caio Maia ainda não tem condições de jogo, seguem fora, tá? O único desses anunciado foi o Gilberto, os outros também aí não foram anunciados, treinam no Londrina, mas não tem condições ainda de jogar. Existia, torcedor, uma possibilidade do Londrina poupar, mas não. Os jogadores não têm riscos de se lesionar. Estão todos bem fisicamente. Domingo tem folga. E a partir desse jogo, o Londrina vai começar a jogar apenas uma vez por semana. O mata-mata será espaçado, apenas jogos aos finais de semana. Sendo assim, o Londrina vai com o que tem de melhor amanhã, né? Vai com o que tem de melhor amanhã. E aí depois vai administrando com as semanas livres para trabalhar. Existia sim uma possibilidade do Iago Teres ser poupado? Ainda existe, só que o Iago foi relacionado. O Iago foi relacionado para o jogo. Se o Iago foi relacionado, ele disputando a artilharia, acho pouquíssimo provável que seja poupado. Olho na tela então com a provável escalação do Londrina. Kozinski no gol, Maurício, Iago Lincoln, Wallace e o Kevin. Meio de campo com Fabiano, pela primeira vez entre os titulares, Lucas Marques e João Tavares. E o ataque com Vitinho, Iago Teres e Bruno Santos. Entendo a estratégia do técnico Alan Al, né, de ganhar, de pontuar mais. Lembrando que a pontuação segue sendo somada após a primeira fase. Então, se o Londrina ganhar os 2 jogos do mata-mata, que nem foi ano passado, o Londrina vai continuar somando pontos. Então,
o Londrina deve ir com força máxima na partida de hoje. Tem essa possibilidade do Iago Telles começar no banco, que eu acho pouco provável. Se ele começar no banco aí, ou o João Pedro ou o Fabrício serão titulares. Eu pouparia mais, né? Eu colocaria mais jogadores aí para atuar. Eu acho que é o momento de você testar o seu banco. Talvez não o time inteiro reserva, mas algumas peças. A dupla de zaga, por exemplo, eu iria de Lacerda e Heron. Iria com o Rafael Monteiro na lateral esquerda. Fabiano já tá titular. Iria com o Chumbinho no lugar do João Tavares, né? Então eu mexeria algumas peças sim, mas entendo o técnico Alan Al em optar pela manutenção da equipe. Ninguém tem possibilidade de se lesionar. O Iago Telles só sentiu ali um desconforto no joelho, mas nada que preocupasse. Ele treinou normal nos últimos dias, então o Londrina vai com o que tem de melhor. Se o Londrina não poupou lá em Pato Branco, viagem desgastante, e contra o fraquíssimo Andraus, acho que não vai poupar contra o Cianorte também. Então, esse é o provável Londrina. Arbitragem definida, apita o jogo José Mendonça da Silva Júnior. Segundo jogo que ele vai apitar do Londrina no Campeonato Paranaense, ele apitou Azures 0, Londrina 2. Então, o segundo jogo que ele vai apitar do Tubarão. Ele será auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e pelo Lucas Henrique Goatski, o quarto árbitro, o Vitor Salles Cirilo. Lembrando que o José Mendonça da Silva Júnior tem 41 anos de idade, é o árbitro mais experiente do quadro da Federação Paranaense de Futebol. Vamos de confronto, histórico de confronto equilibrado, hein, galera? Londrina e Cianorte já se enfrentaram em 29 oportunidades e está empatado. 9 vitórias para cada lado, além de 11 empates. Se contar só Campeonato Paranaense, são 23 jogos com 8 vitórias do Londrina, 7 do Cianorte. Londrina passou o ano passado, ultrapassou o Cianorte no ano passado, e 8 empates. Lembrando que as equipes se enfrentaram 2 vezes pela Série C, e 4 vezes pela Copa Paraná. Os últimos 3 jogos, 3 vitórias do Londrina. Todas elas pelo Campeonato Paranaense do ano passado. 2-1 na primeira fase, 2-0 nas quartas ida, lá em Cianorte, e no Estádio do Café, 2-0. Tá na hora de desempatar esse confronto geral contra o Cianorte. Cianorte que perdeu a sua invencibilidade, vem de derrota para a equipe do Foz do Iguaçu, ganhou apenas um jogo no campeonato, é o rei dos empates, empatou 3 e vem enfrentar a equipe do Londrina precisando apenas de um empate para conseguir a sua classificação. Tem um desfalque, não terá o zagueiro Wesley, no mais o mesmo time dos últimos jogos, de Felipe Garcia no gol. Lembra do Felipe Garcia? Goleiro ex-Santos, hein? Goleiro ex-Santos, jogou no Santos lá na década de 2000, né? Até 2010 ali ele jogou no Santos. Wagner Manaus na lateral direita, a dupla de zaga com o Jackson e Iago Mota, eles têm um desfalque, o Wesley está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, então o Iago Mota será titular. E o Gustavo Silveira. Jackson tá pendurado, assim como o Vini Faria. Então o Cianorte tem chance de perder 2 titulares para a primeira partida das quartas se classificar. Meio de campo com Natan, Gabriel Chagas e Ibson. E o ataque com Vini Faria, Luiz Fernando e Kaique Jesus. Vini Faria, que é o artilheiro do Cianorte no Paranaense, marcou 2 gols. E o Wagner Manaus é o atleta que mais atuou na equipe do Cianorte neste campeonato paranaense. É o time ali do Cianorte que tem um trio de ataque interessante. Vini Faria e Luiz Fernando são rápidos. Tem o Kaique Jesus, que é contratação para essa temporada. Meio de campo, fico feliz de ver o Chagas, o Gabriel Chagas no Cianorte. Eu transmiti o Chagas quando ele defendia o Nacional de Rolândia, ainda era de Rolândia o Nacional, na terceirona de 22. É um time para ficar de olho. O Chagas aí tem um bom passador, tem uma boa bola parada. Vini Faria e Luiz Fernando, os principais jogadores aí desse time do Cianorte. Precisa de um empate, mas vai precisar atacar o Londrina. Vejo um jogo bastante aberto, mas acho que o Londrina vence por 2-1.
Minha expectativa de público, 6.300 torcedores para essa tarde de sábado, confiante com a vitória do Tubarão. Quero que você comente o que você acha dessa partida entre Londrina e Cianorte, o Tubarão indo com força máxima. Meu palpite 2-1, deixe o seu palpite nos comentários. Jornada Esportiva Rádio Leque a partir das 16h30. Rádio Leque lado a lado com o Tubarão. Tchau.